Então, Rodrigão, vulgo Guia Manezinho. Ou ao contrário. Ou ao contrário, né? Ao contrário. Hoje em dia eu acho que é mais Guia Manezinho, vulgo Rodrigo. E tem um terceiro nome, que me chamam também de Gui. De Gui? Acham que é Guilherme, não sabe ler que é Guia Manezinho. Ah. Me chamam de Gui, aí eu já respondo, tá? Ô Gui, como é que tá? Tudo bom, querido? Tá bem, tá bonzinho. Tudo então, certo. Mas eu tenho dificuldade realmente em separar quando é o meu CNPJ, quando é o meu CPF, cara. Ah, é? Eu acho que eu gosto tanto, né, do que eu faço, eu me sinto tão conectado com isso que às vezes é difícil separar quando eu digo, ó, eu não tô com a camiseta agora, eu tô curtindo a minha. Porque o meu ambiente de trabalho é Floripa, né? Então, qualquer lugar é um potencial lugar para ser explorado, uma história para ser contada, né? Cara, que legal isso, velho. Meu ambiente de trabalho é Floripa. Que privilégio. É, né? Cara... Eu tô sempre com os olhos abertos. Eu tenho uma... Cara, eu tenho meio do céu em Sagitário, para quem gosta um pouquinho de horóscopo, né? Ah, enfim, Você é sagitariano? Não, eu tenho meio do céu em Sagitário. Significa o quê? Que a minha... Dessa forma, minha missão no mundo, né? O que me direciona mesmo é o sagitariano, que é o pé no mundo, que é aquela exploração, a experiência, né? E aí, sendo um cara de Floripa, eu utilizo essa missão, essa ideia, mas mostrando para as pessoas esse olhar de viajante para quem chega na cidade. Sim, pô, demais. Então, acho que essas coisas se conectam, né? Eu gosto, né? Boa parte do meu dinheiro até agora foi investido em viagens, né? Estou com 41. Caramba. Conheço 36 países, né? Mochilando. E trago muito dessa vivência, assim, mas e Floripa? O que eu posso trazer disso tudo, né? Então, o tempo todo é o cara que tá com o pé no mundo, com um manezinho que sabe que esse aqui é o melhor lugar do mundo. Cara, isso aí é uma coisa que acontece muito. Eu também já viajei bastante e eu volto pra Floripa e falo, não dá. Aqui é um dos lugares mais bonitos do mundo, se não o mais bonito, assim, não tem jeito. A gente encontra alguns lugares, não, realmente esse aqui é mais bonito, mais interessante, mas como a gente consegue aqui, né, Fábio, unir tantas coisas em um espaço físico tão pequeno, né? Sim. E aí é quase imbatível, né? Você fala, isso aqui eu vi mais bonito, não sei, na Tailândia. Beleza, mas lá tem isso. A zona, aqui tem isso. Mas não, cara, aqui em Floripa... Eu sou suspeito para falar isso, mas a gente escuta isso da manezada que já viajou também, né? Já. Então é incrível. E tem um ambiente importante pra gente de encontro, né? De celebração. A gente ainda encontra um pouco da Floripa que viveu. Sim. Na música, por exemplo, né? Pô, muito. A arte aqui, a cultura ainda prevalece muitas coisas, nas próprias letras, na Tijuqueira, das Aranhas. Isso. Vai ter agora um encontro, né? Poxa, quem ouviu cresceu ouvindo Irie, quem cresceu ouvindo John Bala também, né? O próprio Tonkas e Congas, né, cara? Então, e aí nessa esteira o Nilinho Adriano, o Nileira, né, cara? O Gente da Terra, né? Sim, um pouquinho antes, apesar de não serem necessariamente daqui, né? Mas o Grupo Engenho, Grupo Engenho, sim. Então tem um pezinho nessa cultura. Então a gente vai reencontrando, né? Por meio da música, por meio das histórias. Voltar um pouquinho, né? Já que estamos falando de música. Pô, Zininho, Neide Maria Rosa, Luiz Henrique, né? Luiz Meira. Luiz Meira ainda ativo, né? Ativo. E aí vamos falar da turma que tá tocando agora, né? Mas enfim, demais. essa mais a tua área que é a minha, né? Pô, mas né? como essa música traz senso de identidade pra gente, né, Muito, cara? Eu acho, pra mim, assim, eu como músico, assim, é uma das coisas que mais conecta, assim, a identificação de um lugar com os olhos de quem vem de fora. Eu acho muito importante essa conexão, assim. E Florianópolis, de todos esses artistas incríveis que você falou, mas Florianópolis ainda brilha muito fora na questão da música eletrônica, né, cara? Mas essa coisa do turismo que traz a galera, que também é legal, muitos artistas incríveis em Florianópolis, produtores culturais. Mas essa raiz do que conta as histórias da ilha, assim, fica muito restrito, eu acho. Tu não acha? Sinto também. Mas é o que é projetado, né? É por isso que eu digo que o meu trabalho está muito mais voltado para o morador do que para o turista. Qual é a diferença? O turista ele já vem com aquela ideia mais prévia de Florianópolis, praia, balada, enfim. E quando eu converso com o morador primeiro, eu estou dizendo, olha, é esse senso de importante, de localismo que a gente precisa desenvolver de dentro para fora. E deixa eu fazer um complemento, tem uma música, né, da qual tu faz parte, que traduz muito o meu trabalho, né? A palavra também tem que caminhar. Né? Vai passar. Né, vai passar, né, o nosso querido Vaipa, né, do Sem Certeza. E quando eu ouvi, falei, cara, essa música é parte do meu trabalho, né? Ou seja, fazer caminhadas históricas, culturais, fazer a palavra passar de um para o outro, fazer com que as pessoas se apropriem da nossa história, das nossas lendas e memórias e contem. Ou seja, a palavra está a serviço desse caminhar. Pô, genial. Pô, que massa que você conectou assim com a música.
Pô, no momento de pandemia, quando ela saiu, né? Então tem todo esse contexto também, essa coisa de... A pandemia trouxe muito esse senso de identidade, esse olhar interno, né? Eu acho que aprimorou isso, né? Boa. Aprimorou, né? As buscas que a gente teve que fazer... primeiro, esse reconhecimento do próprio espaço, né? Uhum. Quando as pessoas começaram a dizer, eu vou conhecer a região, eu vou andar de carro, eu vou conhecer o meu bairro, era uma coisa que eu já fazia antes da pandemia. Então, acabou por toda essa situação, o meu trabalho virando ainda mais referência, né? Sim, porque as pessoas já entendiam isso, então elas deram ainda mais valor a esse... Pô, que legal. Conta um pouco, assim, do teu trabalho atual agora, assim, porque eu te vejo no centro, direto com a tua caixinha, a gente tava falando da caixinha agora. Isso. Conta um pouco disso aí. Olha, o Guia Manezinho é um produtor de conteúdo. Isso é o principal. O que eu faço? Uhum. Eu conto as histórias de Floripa. Uhum. Como? Por meio de passeios, de caminhadas culturais, por meio de vídeos, por meio de podcasts, por contos. Então, como é que eu conto essas histórias? Como é que eu trago essas histórias de uma maneira que seja acessível e cada vez mais possível de as pessoas contarem? Então, nesse meio que eu me desenvolvo. Então, eventualmente, tu vai ver um conteúdo meu que é exclusivo de internet. Funciona para aquele público, né? E nunca esse conteúdo de internet vai competir com o TAP presencial. Vou dar um exemplo. Claro. Eu gravei com a Smart Tour Brasil, que é uma startup manezinha, um roteiro autoguiado em Floripa. Temos 18 pontos. Olha. Então, escrevi, redigi, gravei os áudios e tu pode fazer isso sozinho. Pô, genial. Maravilha, tu encontra as placas, né? Lê o QR Code, tá? Você está numa cidade inteligente. Isso compete com o meu trabalho? Ao contrário, né? Eu acho que ele complementa. Sim. Porque interpretar é uma ação a partir da informação. Informar por informar, ela não vai te trazer nenhum senso de reflexão sobre o que a gente está vendo. Então, uma coisa é só dizer, a cidade foi fundada em blá, 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 blá. Tá, mas espera aí, o que está faltando nesse espaço? Qual é a história não contada? Como é que a gente amarra áreas como museologia, quando eu estou usando um objeto, geografia, que eu vou usar a ocupação dos morros, por exemplo, ou a gente fala de toponímia, que tem a ver com o nome dos espaços, né? Sim. Morro tal, Morro do Antão, Morro da Cruz, ou aqui, né? Rua Saldanha Marinho, que era a rua do Vigário, Rua do Lourenço, Padre Lourenço, enfim, né, a do Vigário, ou a Rua da Pedreira aqui na frente. Então isso é toponímia, né? Que loucura, que massa. Então é conseguir trazer muitas ciências para dentro de uma ciência a partir do turismo. Né? Então, por isso que eu ainda sou um comunicador. O que eu faço? Cara, eu conto histórias de Floripa. Isso, né? E o meio a gente vai mudando. Pô, que legal, que legal. Pois é, esse Museu Vitor Meirelles aqui, diziam que era um açougue nas antigas. Eu não conheço direito essa história. Eu não me lembro disso. O que eu me lembro é que, de fato, assim, o pai do Vitor Meirelles era um comerciante de secos e molhados, portanto, tinha carne seca, né? Vendia. Tá. Né? Então, o manezinho, né? A famosa venda. Vendia. Que tinha um típico sobrado luso brasileiro, que é o comércio na parte de baixo e a moradia na parte de cima. Né? Tá. Hoje a gente tem isso ainda, né? O cara abre um mercadinho embaixo e a família mora no segundo andar. Nossa, é o que tu mais vê por aí, Ribeirão da Ilha, chega lá, tem várias. Tem, né? Que legal. Então, daí talvez essa ideia do açougue, talvez ele vendesse esse tipo de mercadoria também. Né? O peixe seco, lembrando que no período que o Vitor Meirelles, né? O menino Vitor, né? O primeiro manezinho do mundo a ficar famoso, né? Olha posso só. assim por dizer, né? Apesar de o termo não ser utilizado naquela época, com 12, 13 anos, chamou a atenção do Dom Pedro II, o Vitor Meirelles, que circulava por esse espaço aqui onde a gente está gravando. O prédio está aqui na esquina do Museu Vitor Meirelles, né? Sim. E aí uma imagem chamou a atenção do Dom Pedro II e depois ele foi encaminhado para começar a contar uma história brasileira a partir da arte, né? Lembrando que a gente não tinha fotografia, Sim. O povo era muito mais analfabeto, então ter obras de arte que contassem aquela história era fundamental. Pô, e vai legal. aparecer, por exemplo, o principal expoente de primeira missa no Brasil, né? Pintado pelo manezinho que nasceu aqui na esquina. Olha só, na esquina. Na esquina, bem literalmente, na esquina. né? Tem uma imagem que eu uso nos roteiros, cara, a gente pode cobrir ela depois. Pô, com certeza. Que é a primeira imagem uma imagem da Praça 15 lá na primeira metade do século XIX. Então, se vê um pedacinho da catedral, né? O palácio completamente diferente. Então, esse visual do menino Vitor nos ajuda a usar. Então, veja, que eu estou usando, grosso modo, uma realidade aumentada, né? Eu não preciso colocar um óculos, uma coisa, seria muito legal. Mas a partir do momento que eu paro com a fotografia na frente, te mostro a fotografia e digo, olha, percebam as diferenças. O que mudou aqui? O que será que aconteceu? O que é que causou essa mudança? Né? Então, eu estou trazendo reflexões, não só a informação. A informação é a base para qualquer interpretação. Pô, muito legal esse processo. E você faz isso com o pessoal que você guia? Boa. Como é que funciona isso? Né? Eu sou de base jornalista de formação. Isso me ajudou muito a pesquisar, a gostar de conhecer gente, né? Gostar de contar histórias.
fiz uma formação de guia de turismo, mas com a intenção de conversar com as pessoas da cidade primeiro. Então eu falei, ó, isso vai ser mais uma ferramenta para eu seguir o meu trabalho. Cara, eu trabalhei anos, né, em mídia tradicional e dizia, gente, tem que tratar o local como um patrimônio mesmo, né? Sim. E na época você dizia, não, pois é, mas isso é o turismo e tal. E hoje a gente percebe o quanto isso é necessário para a afirmação de uma cidade, sim, inclusive como destino turístico, né? Com certeza. As pessoas começam a buscar muito mais, né? No turismo que a gente chama hoje de regenerativo, é valorizar o local. É claro que continua existindo turismo de massa, não estou dizendo que não existe, mas o que a gente tem percebido hoje é aquela relação direta com a pessoa mais simples, uma relação que busca a igualdade, que a gente coloca como turismo regenerativo. Vou te dar um exemplo, cara. A gente faz no rancho do Seu Getúlio, né? O Seu Getúlio é uma entidade, né? Faleceu há alguns anos, mas o rancho do Seu Getúlio é um espaço que tinha música, 80 pescadores ficam ali agora no período da tainha. Cara, 80 Caraca. É maior que muita empresa, cara. Sim. Né? Eu digo, olha, o Ivanir ali é o CEO do rancho, né? Porque ele tem que... Quem é o cozinheiro, quem é o patrão, quem é o cara que vai estar... Quem é o remeiro, quem é o cara que vai cuidar do leme, quem é o cara que vai se alimentar primeiro. Então tem toda uma logística no rancho. E, enfim, e a gente criou uma vivência no rancho do Seu Getúlio para contar um pouco... Vamos empurrar essa canoa. Né? Ou vamos entender como é que funcionam essas funções. Vamos fazer um lanche, ou depende do caso, a gente faz um jantar, mas a comida é a comida que era daquele período, né? Ou do período. Um biju, uma farinha, um doce de mamão, né? Então a gente vai fazer essa vivência do lado da Glória, que é uma canoa de Garapuvu de 130 anos, né? Nossa, tava antes de muita gente. Né? Eu costumo dizer, para ver como ela é antiga, quando a Glória foi construída, Florianópolis ainda era desterro. Nossa. Não. Pela aí tu tiras, né, querido? Morras das antigas. E me conta. E tem a novinha, tá? A Glorinha, que só tem 90. Ah, é? Só 90. Essa é a filha? Essa é a filhota. E onde é que é esse rancho? Na Praia do Campeche, na frente da Ilha do Campeche. Ali eles chamam de Lomba agora, né? Mais pra cá. Lá tem outro rancho. O Campeche tem 3, né? E aí eles se dividem na hora de entrar pro mar, tal. Mas esse rancho é bem na... Vastou da vida reto na Pequeno Príncipe, pra não dar com os cornos na Ilha do Cambas direita. Logo no comecinho ali, Palanquezinho, né? Ali, mais ou menos. O palanque dá mais pra direita. Na Pequeno Príncipe, toda a vida. A Lomba tá famosa agora, não é? Tá famosa, virou ponto de surfista. Pois é, rapaz, né? Eu moro por ali também. Alguns anos era o Riozinho, era mais pra lá, né? Isso, Riozinho aí veio pra Lomba agora, cara, quando eu lembro... Eu moro por ali e falei, nossa, o verão tá estranho, então os caras estão roçando o terreno aqui, será que vão construir estacionamento, cara? Que loucuragem, né? A galera para tudo ali. Floripa tem isso, né? Tem vários pontos que fica super famoso um tempo, daí vai indo e tal, né? Campeche é a vez do Campeche. Cíclicos, né? Acho que não só Floripa, mas a gente vai vendo isso acontecer, né? Eu me lembro, tava conversando com uma amiga ontem, quando a Praia Brava começou a se desenvolver, né? E de repente agora, né? Teve um período que não tinha nem ônibus pra Praia Brava, né? Era só aquela subida de terra. Não tinha nada, só tinha um hotel. Desenvolvimento e agora... Mas é importante a gente refletir sobre para que cidade a gente está querendo construir, né? A partir disso, né? O turismo é um vetor importante, né? O sul da ilha é muito diferente do norte da ilha e algumas coisas precisam ser preservadas, né? Sim. Inclusive pela questão ambiental ali, né? Nós estamos com Lagoa da Chica, Lagoa do Peri, dunas, né? Cara, que delícia é tu entrar no mar, especialmente ali eu digo no Campeche ou no Morro das Pedras, porque tu estás olhando aquela área toda de Restinga, então tu vira e tu mal vê prédios assim, né? Nada. Ao contrário de algumas outras praias do norte da ilha, né? Sim, ingleses, né? Ingleses, por exemplo. Daniela, tu consegues perceber isso também por preservação de Restinga, né? Mas que delícia é isso, né? Cara? É muito bom. Açores também, cara. Então... Putz, aquele Açores eu acho uma delícia também. Muito bom. Floripa tem essas coisas. Galheta é uma praia que eu gosto muito de surfar. Você olha pra trás não tem nada assim. Mas não é Restinga, né? É mata mesmo ali. Sim. Mas é lindo ali, cara. E me conta, você tá fazendo trabalhos pelo centro aqui, assim, como é que tu tá fisicamente? Fisicamente, sim, como é que tá funcionando, assim? Eu atendo... Bom, vamos lá. Tem, dentro desse contar histórias, 1 ou 2 vezes por semana eu tenho os free walking tours, as pessoas vêm e elas pagam quanto acha que vale. As pessoas acham assim, tá maluco, né? Não, eu entendo que se eu vou entregar alguma coisa legal, há um princípio de reciprocidade. Sim. Isso é meu. É alguma coisa que eu aplico e faz sentido para mim, né? Sim. Eu também acabo conversando, nesse caso, com pessoas que estão interessadas no que eu gosto, né? Entende? É diferente de dizer, vem porque é de graça. Cara, o cara não tá interessado, entende? Sim. E se ele não gostar, ele vai embora também. Eu não tenho como agradar todo mundo, né? Claro. Mas a partir do momento que eu faço essa oferta, eu digo, olha,
eu tenho que me desafiar a ser bom, né? Sim. E quem vem também diz, opa, legal. Peraí, eu gostei do que esse cara... Me identifiquei. Então, nessa equação as coisas funcionam. Então, vamos lá. Uma vez por semana, WhatsApp, eu envio a programação entre terça e quarta-feira, roteiro da semana, tal. Poucos são pagos, como esse que eu citei no rancho. Claro que tem um custo também. Parte desse valor é repassado para a manutenção do rancho. Então, tem esse compromisso, né? E aí eu atendo muita escola. Cara, ano passado atendi quase 200 escolas. Que legal. 2022, né? Pô, genial. Então, o que acontece? Há um senso de valorização a partir dessa formação, né? Sim. Eu atendi esses dias, é claro que isso não resolve, mas dá uma ideia, né? 700 crianças no mesmo dia. Como é que eu fiz isso? Como é que tu fez isso? Como é que eu fiz isso, né? Eu também criei apresentações para fazer em ginásio, desculpa. Eu também criei apresentações para fazer em auditórios. Ah, legal. Então, o que eu trago, por exemplo? Eu toco lá um Das Aranha, trago a letra, ou trago a capa do Das há 30 anos e digo, olha, vocês estão vendo que isso aqui é um negócio para fazer rede. Então, trabalhar elementos musicais e também físicos, né? Para contar. Então, olha, e esse pirata? E a solidão, né? Por exemplo, afinar as rezas, né? Que deixou inscrições rupestres lá na Ilha do Campeche. Opa, tô contando história a partir daqui. Trago o Luiz Henrique Rosa e quando eu boto Martinho da Vila cantando Ponte, esse Luz, eu digo, opa, peraí, cara. Por que o Martinho da Vila gravando um cara que a gente aqui, ou muita gente não conhece, e cantando uma música, né? Botos brincando nas baías de Ijurerê Mirim. E que Ijurerê Mirim é esse, né? Boca Pequena, lugar mais próximo entre ali e o continente, que é onde a ponte foi construída. Então, usando a música, nesse caso, né? A letra, a sonoridade, que é uma coisa que na rua não faz tanto sentido, mas nesse ambiente controlado é sim. Então, a gente consegue fazer uma apresentação de 45 minutos, 50, legal, dando uma imersão, e aí eu consigo atender várias turmas no mesmo dia. Pô, muito, muito legal. Pô, pegar a letra, assim, é porque não tem como desatrelar a arte com a questão da história, porque a arte tá contando a história. Sem dúvida, e versões, né? Eu costumo dizer que a gente precisa de muitas vozes para contar a história de uma cidade. E quando eu digo vozes, é voz negra, é voz do branco, é do açoriano, de indígena, né? De quem veio de fora e também se sente pertencente a essa cidade, respeita a cidade, né? Sim. Enxergar que o manezinho não é só um padrão de pescador e rendeira. Né? O cara que tá aqui em cima no Morro da Caixa, né? Ou no Morro do Mocotó, ele também é manezinho. A relação dele com a cidade é completamente diferente. Né? Então é essa cidade Polifloripa, né? O Cosmofloripa, vou colocar dessa forma, até numa forma meio dura, assim, que a gente precisa incorrer para não correr o risco de só repetir os estereótipos, né? Sim, com certeza. E isso aí realmente prejudica de algumas vezes, né? Porque o pescador manezinho é uma entidade incrível. Ele é importante, mas ele não é o único, né? Mas não é o único, exatamente. Pô, legal essa perspectiva. E Vou dar um exemplo de um cara. Pô, quem vai discordar que Ed Soul representa a Floripa? Pois é. Né? Não tem como. Não tem. E o Ed, um querido, um profissional absolutamente reconhecido pelos colegas da emissora, fora da emissora, teve nos Estados Unidos representando jornalismo negro no Brasil. Então, e agora, será que o Ed sabe surfar? Será? Eu nunca perguntei pra ele assim, tu sabe jogar tarrafa? Porque eu não sei, tá? E eu sou o guia manezinho, eu não sei jogar tarrafa, raça. Não sei tarrafear. Já tentei, prendeu o dente aqui, foi uma coisa horrorosa. Mas eu sei contar histórias. Então, pra gente perceber um pouco qual é a tua capacidade de falar sobre. A tua é cantar, a minha é contar, né? Sim. De alguns é narrar, de outros é jogar bola, né? Pô, por que não levar o nome de Floripa... ou com uma raquete, por senão o Guga, né? Pra que melhor exemplo do que isso, exato, né? Exato, sabe? Ou atuando, como foram muito importantes, Dona Bilica, né? Seu Maneca, que lá nos anos 80 começaram a falar de manezinho quando pouca gente falava. Valdir Agostinho, gênio da música. Genial. Então, todos esses personagens estão aí, ó, cara, para contar as nossas histórias. Eles são parte disso. E o meu trabalho, humildemente, é organizar essa informação e dizer, olha... Eu acho que isso aqui. Então, um pouco de curadoria, um pouco de seleção, né? E vou citar também o Zininho, né, cara? Poxa, fizemos agora um roteiro recente com a Cláudia, filha do Zininho. Zininho, um tour de amor à ilha, contando a vida do Zininho, que inclusive passava por essa rua aqui, tá? O estúdio do Zininho ficava muito próximo aqui, né? Tanto o estúdio que ele teve com o Luiz Henrique, quanto a rádio que ele trabalhou. Então, no período de era de ouro da rádio, lá nos anos 40, o Zininho circulava por esse ambiente, bebia cerveja muito próximo aqui também. Coisa linda. Então,
refazer esse espaço dos nossos personagens, né? Pois é. Ao contrário do que nos diziam, né, Fábio? Não, Floripa não tem história, Floripa tem praia. É claro que as nossas praias são bonitas. Sim. Mas quando a gente valora os nossos personagens e citamos alguns aqui, além de Antonieta, Cruz e Souza, Neide Maria Rosa, enfim, para não ficar só no Guga, né? Sim. E é esse o meu trabalho, né? Dar luz a esses personagens, né? Pô, genial o teu trabalho. E, pô, a gente tava precisando de alguém assim, né? Fazer essa curadoria, organizar. Porque a gente faz muito, né? Querendo ou não, o Manezinho tá sempre aprontando alguma coisa, né? Sabe? Acho que as redes sociais ajudam bastante isso, né? Vou citar outros colegas aí que fazem com mais humor ou menos humor, né? Mas tu pegar nesses últimos 5 anos o que surgiu de gente valorizando essa cultura mané, cada um a sua característica, né? Então isso é muito importante. Eu me lembro quando comecei há 8 anos, 2016, assim, mas será que vai ser um cara que vai fazer a piada? O humor é uma característica do mané, claro. Total. Sensacional, né? Pedida, né? Aliás, eu vim com a intenção, não te contei, mas eu vim fazer com a intenção de a gente tentar fazer umas pedidas em manezês só com palavras, cara. Será que sai? Será? Tinha que ter um cronômetro, hein? Pra gente terminar, não sei quando tiver nosso tempo final ali. Vamos dar uns 2. Tem uns 3 minutinhos no final, vamos fazer assim, ó. Vamos chegar lá depois, vamos lá. Será que vai? Não sei, vai ser mais fácil. Eu sou treinado em manezês, né? Pra quem não conhece, Ração, nós temos 11.500 expressões catalogadas no manezês. Caraca. Né? Um calhamaço, tá, querido? E aí a gente tem... Claro, às vezes é só o jeito de falar. Ei, vou dar uma de cada. Sabe qual é a única palavra que eu conheço com H no manezês? Qual? Hospitale. É a única? É a única que eu conheço. Então, às vezes é o jeito de falar, né? Pois é. Pô, com certeza. Quando eu era pequeno, era muito rodinha, né? Rodinha de pedida, assim, já ficava falando. Era o dia inteiro, né? Mandando pedida pros amigos. Eu achava muito legal. Uma coisa bem manezinha isso aí, cara. Eu adorava. E me conta, assim, ó, o centro tá esse fervor, né? A gente, como está no centro histórico, que eles estão chamando, centro-leste, baixo-leste, né? Eu não sei como é que... Enfim, pra mim é centro histórico, digamos, sim, né? Porque se tornou, por causa dos museus, quantidade de museus... E essa história do colégio ali, do Antonieta de Barros, assim, conta um pouco dessa história. Vamos lá. Primeiro, eu sempre me lembro de uma história, numa conversa que começou assim... Pô, seria muito legal se Floripa tivesse uma área com museus e cafés, né? E a gente pudesse frequentar. E eu disse, só um pouquinho, amigo, essa Floripa já existe. Porque tu estás numa distância de 2 quadras. No museu, no Museu Histórico de Santa Catarina ou Palácio Cruz e Souza. A 1 minuto caminhando, hoje o Museu de Florianópolis, que está quase na esquina do Museu Vitor Meirelles, que está, portanto, na esquina do Museu da Escola Catarinense, que está aqui atrás, né? E que vai se encontrar agora com o Museu do Povo Negro, que vai ser onde é a Escola Antonieta de Barros. Então, que legal. Fora a Galeria Viquete aqui embaixo, né? Que é o arquivo histórico, né? Enfim, eu citei 5 espaços aqui museológicos. Então, existe... E aí nós temos os bares, os cafés. O que eu entendo que é importante mesmo a gente discutir há essa efervescência noturna, isso é muito legal, mas não dá para esquecer que havia outras pessoas e ainda há outras pessoas morando e vivendo nesse espaço aqui. Sim. Né? Então, essa coexistência a gente precisa realmente discutir. Né? Inclusive, pensando como é que a gente vai cuidar melhor dessa região. Cuidar que eu digo, quando eu estou consumindo a bebida, eu tenho que dar um destino correto ao resíduo. Né? Sim. Talvez a gente começar a reduzir a quantidade de plástico e dizer, cara, agora é copo eco. Entende? Pequenas coisas, porque isso vai impactar. A gente está pisando, Raça, em piso histórico. De novo, esses paralelepípedos foram colocados quando a cidade chamava de Esterro. Né? Final do século XIX e estão aí até hoje. Então, esses casarios são o pouco que a gente chama de ambiência que a gente tem. Essa ambiência, ou seja, os nossos avós pisaram nesses paralelepípedos. Os nossos pais, né? E a gente quer deixar essas histórias para os nossos filhos e netos. Sim. Então, não basta só estar e defender. A gente tem que fazer um processo consciente de defesa e harmonia disso. Não é não fazer, mas é pensar o que pode ser feito desde que a gente respeite esse passado. Então, eu acho que sim, essa região precisa de melhorias não só de preservação, mas a gente precisa encontrar melhores usos ainda para os prédios. Tem muito prédio nessa região que não está tendo mais uso. Ou seja, não cabe mais uma loja XYZ, porque o perfil do cliente mudou. E pode dizer que foi a saída do terminal, etc. Bom, o fato é que a gente precisa encontrar novos usos. Sim. E para isso não vai ser só uma vida boêmia. Também. Né? Então, como é que a gente faz isso? Conversando. E ainda está faltando muito. Então, fica um pouco de resistência. A gente faz... a gente precisa avançar e avançar logo. Porque enquanto a gente está conversando aqui, tá cheirando mal ali embaixo. Então, a gente precisa ter também política social. Então leva para casa. Não é isso. Não é isso.
É mais entender que tudo isso precisa ser resgatado, organizado e pensado. E não é só pensando no meu, eu tô aqui, então eu tô com bar, tô gerando emprego. Adoro, eu também frequento esses lugares, eu tenho um circuito de bares, eu paro no meio desse fervo. Animal. Mas a gente precisa entender e se posicionar também. E é isso que eu faço também. Quando eu tô discutindo centro histórico, eu não tô só contando história. Não tem hora que a gente tem que botar o dedo e dizer, peraí, tá errado, tá, raça. É esse o papel também, né? Questionar, mas sempre propor. Eu aprendi um tempo atrás uma coisa simples, mas importante. Cara, tu vai pra destruir, é muito fácil, né? Muito. Tu pode pegar uma picareta, tu arrebenta uma parede. O cara toques. levou quanto tempo, né, pra fazer isso? Então, destruir é muito fácil. O que a gente faz pra construir? Né? Pô, muito bom. Cara... Deu bom, né? Deu bom demais. Cara, fiquei arrepiado, Rodrigo, com isso aí. Porque, pô, eu trabalho aqui todo dia. E eu saio muitas vezes de noite, de madrugada. E o que tu falou dos copos plásticos, da questão da preservação em vários formatos, claro. Mas a importância histórica... Pô, quando tu falou o lance de que era chamado de desterro ainda. Então, tem uma história muito densa. E as pessoas estão ali, beleza, bebendo. Eu acho a questão cultural incrível. Movimentar de noite, ele traz uma vida, ele traz visibilidade para o centro histórico de Floripa, que logo respalda um pouco no dia. Só que a sujeira respalda durante o dia também, nesse comércio diurno, né? Nessa coisa. Que você falou do copo eco, pô, baita solução, tá? Algumas coisas simples assim. E pode ser aplicado, né? Eu vou dar um exemplo de um professor, historiador, portanto, consciente do valor histórico desse espaço. Ele tem dificuldade de mobilidade e mora aqui na esquina. E ele diz, Rodrigo, eu não consigo. Olha. Então, eu não posso ignorar o morador que tendo dificuldade de mobilidade ou não, esse cara também tá antes aqui. Né? Então, ele precisa coexistir e precisa coabitar. Né? Quando a gente fala de organização de horário, etc., eu acho muito pertinente a gente refletir e não levar para nenhum extremo. Porque quando eu digo meia-noite, pois estão acabando com o faturamento dos bares. Tem gente que mora, gente. Mas Rodrigo... Não dá para ser mais cedo? Vamos parar um pouquinho, gente. Quando a gente tá numa festa, não tem um horário que tu já sabe, cara, eu vou embora, porque daqui pra frente só pra trás. Tá boa, né? Só zumbi. Daí, o que acontece? Cara, se tu sai na manha, na boa, tranquilo, tu curtiu a tua festa, tu antecipa, tu pode fazer com que o faturamento, naquele momento, seja proporcional, né? E aí tu equilibra. Então, acho que tem um pouco dessa questão do hábito, né? Sim. Eu sei que cada cidade é uma cidade. Cara, tu vai sair em Barcelona, as festas começam 2h30 da manhã. Credo. Né? Então, assim, vai muito mais tarde. As pessoas, elas fazem um esquenta, vão pra casa, eles tiram até um soninho e voltam pra sair na balada, né? Pelo menos isso era há alguns anos quando eu tive lá. Fiquei impressionado. Outra cultura. Então, a gente conseguir enxergar isso com, sabe, sem... Pois então, sem... Se o comportamento policial é um problema, esse é um problema. Agora, eu não posso simplesmente achar que o horário não é um problema. Sim. Porque eu também me coloco no lugar de quem está vivendo aqui, né? Sim. Então, são várias questões que sim, nós temos que valorizar, apontar, mas dizer, cara, vamos arrumar, né? E aí, enfim, essa postura que todo mundo precisa ter um pouquinho. Senão eu tô dizendo, eu tô aqui... O que a gente pode trazer mais para esse ambiente histórico, né? Então, o meu trabalho não basta, mas se a gente desenvolver isso de uma forma mais madura e apaixonada num bom sentido, a gente vai chegar em bons resultados. Pô, que massa. Com certeza. Eu acredito muito nisso, sim. E, bem, a gente tá do lado das câmeras, né? Dos vereadores, né? Dos gabinetes. Tá pertinho. Estamos bem perto, né? Estamos bem pertinho, né? Realmente, eu percebo, né? Muitas cidades se desenvolvem em volta da praça, né? Daí tem a igreja... Tem a prefeitura, tem os gabinetes, as coisas... Basicamente as cidades portuguesas, né? Elas têm essa característica, né? Então, a igreja na parte mais alta, né? Como é aqui, como é Santo Antônio de Lisboa, como é Ribeirão, né? Sim. E aí vai se desenvolvendo ao redor da praça. E as cidades do interior também, né? A praça é o ponto de encontro, né? De encontro, E essa área era conhecida aqui nessa onde nós estamos, né? Beco Sujo, Beco Negro. Olha. Né? Uma área onde começaram... Primeiro, o povo negro começou a ser empurrado pro lado de cada Praça 15. Olha só. E aí viviam, assim, sapateiros, ex-escravizados, né? Olha. Artista Bittencourt, inclusive, que é uma rua próxima aqui, era um sapateiro. Os sapateiros eram muito ativos politicamente no final do século XIX, extremamente organizados. E o Artista Bittencourt, por exemplo, o nome de rua aqui, era um cara que comprava ex-escravizados, idosos para dar um mínimo de dignidade para eles no final da vida.
Olha. Artista Bittencourt. Artista Bittencourt. Né? E a gente passa pela rua, então, olha quanta coisa tá de fato, né? Caminhar e contar essas histórias, né? Buscar sobre os nossos personagens, né, cara? Sim. É uma infinidade de coisas, né? Bom, não tem fim. Pô, tu vê, né? Um prato cheio de histórias mesmo, assim. Pô, Guia Manezinho, cara, não veio à toa pro mundo, né? Eu sinto que tem muita coisa que é curiosidade, né? O meu jeito é pesquisar, mas também ensinar um pouquinho. Quando tá no centro, eu digo pra raça, olha a placa marrom. Porque a placa marrom, primeiro, ela delimita o centro histórico, e segundo, ela vai ter embaixo um nome antigo da rua. Que o Manezinho se orienta por isso aí, né, querido? Por exemplo, né? Perto da casa d'água, vira a esquina do milho. Perto da onde? Eu moro em tal lugar. É perto da onde? Cara, ninguém vai ligar pro GPS, né, cara? Sim. É perto da onde? É perto tal. Ó, eu vou dar um exemplo que eu dou nos tours, tá? A gente se encontra lá no Largo Pio 12. Onde é que é? Pois é. Do lado da Americana. Sim. Né? A pracinha da Americana. Pracinha da Americana. Então, se o Largo, o cara fica pensando assim, onde é que é, Pio né? 12, Pio 12. Ou estacionamento. O Lago Benjamin Constant. Onde é que é? Pracinha do Avião. Olha. Né? Aquela perto do IPA, né? Então, tu vê que eu tô usando sempre a... Olha só. Realmente, aqui, pra mim... Pio 12 até eu fiquei, cara, claro, tem estacionamento, Pio 12. Exatamente. Só que demorei pra processar, porque a gente... Americanas na hora. Na hora, né? Então, isso também é quando a gente fala de toponímia, né? É isso, né? Tá. Isso, toponímia vem um pouco da história, um pouco da geografia, né? Legal. E é contar histórias a partir disso também, né? Por que o Manezinho se orienta por isso? Porque a gente usa ponto de referência visual, né? Pois é. Por que será, né? Pô, é visual. Melhor informação que eu recebi até hoje do Manezinho foi o seguinte, cara, tu vais toda a vida reto. Quando chegar numa padaria, a minha rua é 2 antes. O cara ele precisava de um ponto de referência, né? Pra não dizer uma casa azul, sei lá, a padaria era o ponto de referência. Volta a 2. Volta a 2. Porra, mas eu acho prático. Acho bem prático. Sim. E, cara, que massa. Vamos pra finaleira? Pra finaleira. Puta merda, me pegar nessa. Vamos nessa? Vamos lá. Toda a vida? Vai. Meu querido, olha só. Minha proposta é o seguinte. Vamos lá. A gente vai ancorados pelos sinos da catedral que estão aqui batendo, marcando provavelmente 18 horas, né? 6 horas. É o seguinte, eu vou tentar... Nunca fiz isso, tá? Vou tentar assim, ó. Eu vou mandar uma palavra pra ti e tu tem que mandar uma resposta pra mim. Vou fazer um teste. Por exemplo, assim, ó. Me diz um elogio em manezês com M. Um M? Isso. Faltou um cronômetro, hein? Putz, grila. Ó. Quando o cara faz uma coisa muito bem feita. Um monstro, sei lá. Viu? Por exemplo, aí tu vai me devolver. Agora me diz um xingamento com tal letra. E a gente vai tentar um lugar da cidade. Vamos ver se... Será que funciona? Vamos testar nossa memória? Putz, grila. Será? Eu vou perder. Não, eu também não sei como é que... Eu não sei o que vem de ti, né? Tá. Vamos lá, vai, ó. O teu elogio foi um monstro com M. Agora me manda uma. Vamos ver se eu consigo. Um lugar da cidade com uma letra. Vamos ver se eu consigo. Lugar da cidade com L. L? Lagoa do Peri, Lagoa da Conceição, Lagoinha do Leste. Um xingamento com A. Com A? Vê como vem do mano. Eu não sei se passa, tá? Se puxar o VAR, não vai dar certo. Não vai. Quando o cara não tem dinheiro, o que tu diz? Ele é um? Ele é um... O bichão. O seu arrombado. 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 Putz, claro. Tá na língua, né? Vê como a gente usa. E a língua é uma forma de identidade, cara, né? Que loucura. Se for pensar, mas naturalmente é seu. Tais arrombado. És um arrombado, né? A de arrombar-se, B de bucica, C de carcado, D de das um banho, E de és um monstro, né? És um monstro, né? Deixa eu ver. Um elogio, então, com D. D? Das um banho. Das um banho. Sabe porque eu crio o desafio em manezês? A gente brinca de stop em manezês, né, cara? Stop em manezês? Stop em manezês, lembra? Stop. Então, veja que a gente consegue usar a língua como forma de aprendizagem, né? Que legal. Muito bom. Coisa linda, meu querido. Obrigado pelo convite. Pô, eu que agradeço aí a presença. Muito massa. Muitas histórias. Dá pra ver que se deixar... Vai horas e horas e horas, assim. A palavra tem que caminhar. A palavra tem que caminhar. Coisa linda. Porra, mestre. Massa Tamo demais. junto. Obrigado, queridos. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Parabéns pelo teu espaço. Obrigado. Vamos junto, tá, raça? Me acompanha lá no @Guia Manezinho. Tô nas redes sociais. Para receber minha programação, tem um grupo no WhatsApp que ninguém fala. Só eu e a Nicole, que é o atendimento. Uma vez por semana a gente manda lá, né? Conteúdo também direcionado para internet. Enfim. Obrigado, queridos. Até mais. Sou Rodrigo Guia Manezinho. A minha praia é contar histórias. Um abraço
Um beijo. Falou, raça. Coisa linda.